Todo mundo me ouvindo? Vamos começar? Unipar, vocês estão me ouvindo? Deram, né? Então, tá bom. Então vamos lá. Nós temos muita gente na sala, queremos agradecer a presença de vocês. O nosso intuito é poder tirar a dúvida de vocês. Nós temos muitas dúvidas chegando por e-mail, pelo WhatsApp para a federação. Nós tivemos uma reunião semana passada muito boa no MEC. Nós fomos recebidos pelo Dr. Fernando, pelo Dr. Felipe, pelo Dr. Pedro Pedrosa, e eles conseguiram nos ajudar a esclarecer vários aspectos dos quais a gente estava questionando por meio de um ofício que vocês tomaram conhecimento deles, né? Então, de antemão, eu quero agradecer ao Dr. Felipe, ao Dr. Pedro Pedrosa, pela oportunidade de estar aqui conosco. Agradecer a vocês, menina, porque vocês estão aqui quando caiu a ligação, será? Caiu. Ai, meu Deus do céu, internet, hein? Não, voltando. Engraçado, mas a internet está piorando muito, né? Em todo o Brasil. No Brasil. Qualidade, né? O pessoal resolveu. E aí você entra pelo Internet Explorer. Pronto, voltou. Agora vocês estão me ouvindo de volta? Então tá bom. Então, eu estava dizendo a vocês que nós tivemos essa reunião a semana passada. O doutor Diego, que coordena todo o nosso colégio de advogados, já fez um ofício resumindo quais são as principais perguntas, mas eu ainda tenho outras tantas aqui conosco, né? Então, te agradecendo, Fernando, de coração aqui da FENEP, agradecendo ao doutor Kovac também, que hoje pôde participar conosco, e a gente conhece aqui a penetração, a capilaridade que tem o doutor Kovac. Obrigada, Kovac. Eu que agradeço aí a oportunidade. E eu vou deixar, a gente estudou a seguinte dinâmica, nós vamos passar a palavra agora para o doutor Fernando, e em seguida nós vamos às perguntas. E a gente vai depois interagir com vocês, caso entre as perguntas que o doutor Fernando já recebeu antecipadamente e as que eu tenho aqui, se ainda tiverem outras, a gente abre o microfone e vocês entram então em contato diretamente conosco, né? Uma boa tarde de trabalho para a gente e sem mais delongas, doutor Fernando. Obrigado. Primeiramente, agradecer o espaço, a oportunidade que a FENEP está dando aqui para o Ministério da Educação e o FNDE também, as pessoas já estão chegando, né? O Ives e o Flávio. Dizer que é uma grande satisfação que a gente está aqui hoje. Meu nome é Fernando Augusto Rodrigues Bueno, sou coordenador geral de políticas de educação superior dentro do Ministério da Educação, na Secretaria de Educação Superior, na qual um dos programas que a gente trabalha lá é o FIES. O FIES, fazendo um breve histórico, né, do cenário do que aconteceu quando o novo governo assumiu. Então havia um relatório da TCU indicando, né, alguns pontos cruciais lá que precisavam ser mudados, alterados. Então foi feito um estudo interministerial, então envolvendo o Ministério da Fazenda, Casa Civil, Ministério do Planejamento e o Ministério da Educação, num esforço conjunto para que se pudesse manter o FIES e ele funcionando. Então foi um ano de intensos debates, discussões, para se elaborar a proposta que veio a ser apresentada. Depois de apresentada, ela virou medida provisória, e depois foram mais 6 meses, né, em tratativas com o Congresso e com o Senado e a Câmara, para chegar-se então à lei. Um dos pontos que o Dr. Felipe até colocou, né, que a ideia era iniciar o FIES somente quando a lei estivesse aprovada. Por quê? Para que se tivesse um amparo legal que não fosse frágil nesse sentido. Passado então esse prazo, foi então onde saiu também o decreto constituindo o comitê gestor, e dentro do comitê gestor foram deliberados alguns assuntos pertinentes ali ao digamos, o novo FIES, onde então saíram as 14 resoluções que hoje nós temos aqui publicadas. Diante disso, então, a gente começou então, a elaborar portaria também conjunta, né? A portaria do processo, primeiro o processo de adesão ao novo FIES e também de adesão ao processo seletivo 2018-1. Passado esse prazo, foi quando começou agora, a partir do dia 3 de janeiro, então, e vai até o dia 19 agora,
a adesão e a adesão ao processo seletivo, nós nos deparamos agora, né, onde houve algumas instituições já começaram a nos procurar, no caso a FINEP também foi uma das, né, que se reuniram com um grupo lá do Ministério da Educação para tentar, né, elucidar algumas dúvidas que existiam sobre o processo. E eu fico aqui agora à disposição. O Ives e o Flávio já devem estar subindo, devem estar chegando aqui. Se vocês já quiserem começar, de repente, não sei se basear já pelas questões que foram encaminhadas pelo Dr. Diego. Você já tem alguma? Eu tenho inclusive com as respostas aqui. Então, a gente poderia passar elas primeiro e depois as outras que englobem, né, algumas outras questões. Bom, a pergunta número 1 que foi nos passada era a respeito da estipulação. Pergunta 1. A estipulação realizada pela Lei 13.530 de 2017 pela Resolução 1117 do Comitê Gestor, no sentido de que seja adotado o IPCA como referencial de correção dos contratos educacionais, possibilita às IES a fixação de percentual incidente sobre o IPCA, superior a 100%? A resposta para isso é sim. Então, ele possibilita tanto uma fixação para valor acima quanto abaixo. Então, se você colocar lá como 100%, o Ministério entende que vai ser regulado pelo IPCA. Colocando 120%, então é 120% do valor do IPCA. 80% é da mesma forma. Esse valor aqui, ele vale para o curso, né, naquela entrada daquele semestre, vale para o curso como um todo. Uma coisa que o Dr. Felipe quis deixar bem claro é que esse valor que você vai colocar lá é o valor máximo que você vai poder utilizar. Nós estamos recebendo aqui o pessoal do MPDE. Você quer sentar aqui? Senta aqui, Flávio. Chegaram bem, então a primeira pergunta aqui. Você senta aqui, ó. Então, a primeira pergunta, as respostas não, tá? Pode ficar na pontinha, mas não, Flávio. Então, temos aqui o Dr. Flávio e o Dr. Ives chegando do FNDE. A cabecinha. A cabecinha. Pronto, então eu estava passando aqui, eu já fiz uma breve introdução do que aconteceu. E eu estava começando aquelas perguntas e respostas que foram encaminhadas lá, no Dr. Diego, tá? Pra gente. Então, a primeira questão era com relação ao valor do índice do IPCA. Que foi perguntado se a fixação sobre o IPCA poderia ser superior a 100%. Eu estou dizendo aqui que pode ser, isso fica a cargo da instituição, né? Então não existe um limitador para isso, e a instituição pode usar aquilo lá como referencial máximo. Por exemplo, botando 120%, teoricamente ele é 120% do curso como um todo. Mas nada impede que, para aquele estudante que entrou naquele turno, no segundo, terceiro ou quarto semestre, que o índice de reajuste para os estudantes da turma seja menor que esse valor aqui, que não possa ser concedido também para o aluno do FIES. Pelo contrário, pode sim. Não existe nada que proíba esse tipo de ação nesse sentido. Pode, mas não está obrigado a fazer. Isso, exatamente. E a fixação do IPCA, no caso de regime de crédito, como é que fica? Porque no regime de crédito vai variar muito, né? Uhum. Vai ser considerado pelo crédito? Pela semestralidade total, Roberto. É o valor total, dividido pela mensalidade, né? Isso, porque quando faz a oferta, se define lá os valores por semestre, né? Então esse valor de semestre que vai sendo corrigido ao longo do tempo até o semestre para frente, né? Seguinte. Então aquele valor que se coloca no peso da oferta ele já contempla uma série de créditos. Então é um grade normal, né? A gente está mantendo também aquela possibilidade de fazer mais créditos ou menos créditos. Isso continua, né? Bom, pergunta número 2. Tendo em vista a diversidade de cenários econômicos que apresentam a cada semestre e ano, as IES poderão estipular percentuais diferenciados incidentes sobre o IPCA para diferentes cursos e para diferentes contratos que se iniciem em semestres ou anos distintos? Sim, os percentuais podem variar em função dos cursos e, além disso, a cada semestre a IES poderá instituir um novo percentual, o qual valerá para os contratos dos alunos ingressantes naquele período. Que a gente
comum, né, comumente chama de safra. Então vai ser o valor estipulado do índice do IPCA vai ser de acordo com a entrada das safras e é semestralmente falando. Além do que, dentro daquele período, os cursos também podem variar. A gente sabe que existem cursos que incidem em investimentos maiores do que outros, então influenciaria também a questão do reajuste ali, do percentual de reajuste nele. Okay? Pergunta 3. Ainda que a Lei 13.530 tenha estipulado que o custo operador financeiro de 2% do valor financiado não poderá ser inserido na planilha de custos das IES, essa despesa, que é do aluno financiado, poderá ser considerada no percentual a ser estipulado sobre o IPCA, de forma que essa despesa não seja suportada exclusivamente pelo IES? A interpretação deverá ser feita da mesma maneira que os contratos anteriores, visto que, conforme a lei, essa parcela da remuneração é de responsabilidade das instituições de ensino e corresponde a 2% dos encargos educacionais liberados. É isso, né, Flávia? Todo mundo falando que não tem porta aqui. Ninguém tem porta, quem está assistindo? Por favor, quem entrar na sala... Pergunta número 4. Vista que a definição do valor das semestralidades e anuidades dos encargos educacionais são definidas para os alunos em geral, segundo a planilha de custo de cada IES, e a adoção do referencial fixo para a correção dos contratos com o FIES gerará diferentes regimes de correção de contratos entre alunos que recebem a mesma prestação de serviços, a Lei 13.530, a Portaria 2517 do MEC e a Resolução 1117 do Comitê Gestor estão autorizando essas coexistências de regimes jurídicos diferenciados de correção. Sim, esses sistemas jurídicos poderão coexistir, respeitando-se os semestres de ingresso dos estudantes financiados. Então, dentro da semestralidade, ele tem que ser respeitado, né? Entre semestres diferentes, poderia ser... Na verdade, a lei acabou adotando dois regimes, né? Para uma mesma turma, ou seja, a instituição, ela obrigatoriamente tem que fixar a mensalidade para o aluno não FIES, pela Lei 9.870, e vocês criaram a lei criou um outro regime que, para o aluno do FIES, o critério é o IPCA e não a Lei 9.870. Isso. Esse o objetivo dessa medida foi para dar uma certa previsibilidade para o estudante financiado, né? O mecanismo que vai ter no sistema vai permitir que seja o ATE, né? Então, vamos dizer que a correção pelo IPCA mais algum agravamento, ele fique superior aos índices que vem sendo praticado ao longo do tempo pela instituição de ensino. O que a ferramenta vai permitir é que ele rebaixe o valor. Então, aquele IPCA mais alguma coisa é o teto de reajuste. site vai pedir transferência, igual no mesmo lugar que ela faz o destamento que ela já está acostumada. Ele já, teoricamente, quando fez a oferta, contempla essas peculiaridades, né? Então, este nono semestre é que vai sendo corrigido pelo IPCA. Não é o primeiro semestre que vem sendo corrigido até o nono. Então, ele preserva a natureza das disciplinas, né? Então, é como se você ofertasse o curso integral e a gente fosse corrigindo os semestres paralelamente. Bom, pergunta número 5. Com relação aos aportes a serem realizados pelas mantenedoras de IES ao Fundo Garantidor do FIES, fixou-se após o 5º ano seu percentual mínimo seria de 10%, mas não se fixou o percentual máximo. Qual é o percentual máximo que poderá ser aplicado? Existe algum teto que possa ser objetivamente considerado? Aqui, como resposta, o percentual de aporte será proporcional ao índice de inadimplência da carteira de financiamento de cada IES. Não existe um limite, né? A expectativa é que esse índice fique na faixa de 20% a 25% ao longo do tempo,
Por conta da medida mitigadora, que é justamente o pagamento vinculado ao salário, à remuneração, né? Então, pelos estudos que foram feitos ao longo deste último ano, quase 80% dos estudantes que se formam no FIES têm emprego formal. Ou seja, então, o risco que a gente calcula, ele está residente naquela parcela que não tem uma renda formal, que teria-se dificuldade em buscar a remuneração na fonte. Também não quer dizer que ela não vai pagar, né? Que ela pode ser um advogado, um liberal, um médico, né? Então, ele não quer dizer que ele não vai pagar, né? Então, o nosso risco estimado é justamente esse que não tem um emprego formal, que a gente não vai conseguir buscar na fonte o pagamento. Então, o que a gente estima é essa faixa de 20% a 25%. Agora, tem uma nota técnica em que disciplina do 2º ao 5º ano o critério de inadimplência, os percentuais. Para o 6º não tem essa nota técnica, ou já existe essa nota técnica explicando como vai ser do 6º ano em seguida? A mesma nota técnica ela já define os 2 parâmetros, né? Então, no primeiro momento, ela vai considerar, para quem está em utilização, a gente vai considerar a questão de evasão. E a partir da parte de conclusão do curso, a questão da inadimplência quanto à amortização, né? Então, aquela fórmula que saiu na resolução, ela já contempla essa visão futura. O indicador que não tem disponível hoje é justamente a carteira de cada instituição de ensino, né? Qual o comportamento dela ao longo do tempo, que é justamente para a gente ter esse parâmetro de teto, né? Agora, até estava falando, Fernando, né? Isso. Estava até falando com o Fernando, a grande dificuldade das instituições é que ela não tem um extrato claro do que acontece hoje com o próprio FIES. Ao mesmo tempo, o aluno, ao contrário, quando ele vai financiar uma casa própria, ele sabe o que ele está pagando, o que ele vai pagar e etc. O aluno vai receber esse extrato semestralmente, inclusive para que ele tenha a informação de que depois de formado ele já começa a pagar, ou seja, ele vai criar a cultura da responsabilidade, vai ter esse extrato, e a escola, de que forma ela vai receber também esse extrato para poder acompanhar, e qual vai ser a eficiência da cobrança do aluno, né, posteriormente? A gente tem a questão da oferta, a gente passou a incluir no simulador uma expectativa de renda futura. Então, a gente buscou os dados da RAIS, a última RAIS disponível de 2015. Então, a gente associou cursos com profissões, né? Então, o estudante está ali selecionando uma farmácia, então a gente está associando a ele as profissões ligadas à farmácia e dando uma remuneração média para ele. Então, o simulador que ele vai encontrar na fase de inscrição ainda, eu vou pagar tanto, o valor total do curso vai ser tanto, minha renda futura é tanto. Considerando essa renda e o comprometimento de 8% a 12%, eu vou pagar em 10 anos, 20 anos, em 15 anos. Então, isso ele já vai ter, o banco também vai fornecer isso para ele, né, no ato da assinatura do contrato, né? E depois, periodicamente, ele vai receber isso? O acesso ao contrato, o estudante tem diariamente, né? Isso está a cargo do agente financeiro hoje e vai continuar a cargo do agente financeiro, né? E a questão da remuneração é um indicativo, né? Não quer dizer que ele tem aquela renda assegurada, né? Essa mudança também no mecanismo de pagamento, né, que deslocou um pouco da liberdade do estudante de pagar para a instituição de ensino, é justamente trazê-lo para essa convivência com o sistema financeiro, né? Você tem que pagar a escola também no agente financeiro, justamente para que ele crie esse hábito de que aquilo é um financiamento. Então, todas as obrigações financeiras dele vão cursar pelo agente financeiro, né? Então, o objetivo dessa medida é criar essa obrigação desde o início, né? E a instituição financeira também vai cobrar a parcela da instituição de ensino, né? Então, a instituição financeira, desde o primeiro mês, ela já tem a obrigação de cobrar, né? Seja o financiamento, seja a parcela de recurso próprio da instituição. Então, a estimativa é que ele vá se habituar com esse pagamento, né? Hoje a gente tem esses dentes, né? Ele vai pagar 150 a cada 3 meses, para ele aquela é a dívida dele. Chega
ele termina o curso, entra na carência, para ele continua 150, né? De repente vem o financiamento, não, agora é R$1.000 por mês. Aí ele não se preparou para isso. E esse modelo novo, ele tende a fazer essa linha mais contínua, né? Porque que o impacto na renda da família seja sempre contínuo, para não ter esses dentes lá na frente. E a escola também vai ter o extrato? Sim, porque o agente financeiro vai fazer a cobrança da parcela da coparticipação. Foi incluído na legislação que tem que repassar para a instituição em 2 dias e sem qualquer ônus, né? Então já livra aquela preocupação de se vai ficar com dinheiro, né? Então essa informação vai ser demonstrada para a mantenedora, né? Enquanto ela tem de capital aportado no fundo, porque o fundo garantidor agora a instituição vai ser cotista, ela não vai ser simplesmente um prêmio, né? Então ela vai ter a evolução dessas cotas, contratos garantidos, saldo devedor garantido, né? Então tudo isso vai ter esse acompanhamento no fundo garantidor também, né? Se vocês me permitem, eu vou abrir o microfone para a Faculdade de Projeção aqui de Brasília, em seguida o Cinep Paraná, e a gente volta aqui com as perguntas. Projeção de Brasília, nós estamos te ouvindo. Fechar o microfone. Não, a gente já liberou. Eu liberei já. Projeção. Cinep Paraná. Então tá aqui, o Ademar. Não. Oi, professor. O Ademar está lá no Cinep. Estão sem áudio. Mas eles pediram para eu falar. Ademar, chegou aqui que tinha uma pergunta encaminhada por vocês aí no Cinep Paraná. Você pode fazer? Vou continuar. Pede para ele mandar uma mensagem. Bom, eu vou continuar aqui com as perguntas até que a gente possa receber as perguntas do Cinep Paraná, que está com algum problema de áudio, né? E caso de proteção. A pergunta que nos chegou aqui, doutor Fernando e doutor Flávio, é a seguinte: as regras da nova lei, elas são válidas só para contratos novos, firmados a partir dos alunos do FIES anteriores, poderiam migrar para o FIES novo? E se a resposta for sim, a IES pode permitir ou não permitir, limitar ou não limitar essas migrações? Apesar da legislação já permitir essa migração, ela não foi debatida para esse primeiro semestre. Então, nesse primeiro semestre ainda não é permitida a migração, justamente porque tem questões de fundo que tratam da integração entre estudante e estudante ensino, né? Então, isso tudo vai ser debatido ao longo desse período, né? A gente tem aquela modificação que a gente está fazendo no decreto de constituição do grande interesse, que vai ter regras de transição, de fato, pode gerar pode ser que a mantenedora não tenha sua comunicação. Então, vai ser discutida essa questão, vai ser discutida a questão de migração, após a padronização. Então, são critérios ao longo desse semestre. No segundo semestre de 18. O Flávio, como a lei dá essa previsão da migração, mas, por outro lado, também dá autonomia da instituição decidir de não ter ou não o FIES, né? Cria uma insegurança jurídica em relação à questão do fundo garantidor. Como é que fica uma situação em que a instituição não entra no programa e em relação ao fundo garantidor?
Qualquer migração, o pressuposto inicial é que a entidade mantenedora tenha adesão ao novo FIES, né? Porque como que eu vou entrar no novo FIES se o meu ambiente não está no novo FIES, né? Então essa é uma condição essencial que precede ao interesse do estudante em migrar, né? Se a migração vai absorver quem está em utilização, porque tem as contribuições que já foram FGDUC, né? Como que vão ser essas migrações, né? Esse saldo vai ter que ser complementado, né? Então tudo isso vai em discussão com o partido em momento agora, né? A poupança que foi feita já no FGDUC, né? Porque para o FGDUC era uma contribuição sem retorno, né? Agora, quando vai para o FGFIES, é uma contribuição que tem retorno, né? Então, tem várias questões que vão precisar ser cuidadas embaixo do no final. Ou seja, a migração só será possível se a instituição optar pelo FIES. Caso contrário, não terá essa opção. Perfeito? Não tem. Bom, a pergunta do doutor Fernando Picu quer calar no nosso meio. Por que a gente não tem vaga no comitê gestor? Essa pergunta eu acho que a gente recebeu mais de 100 vezes. Como é que a gente tem um tripé que o programa funcionar, você precisa da instituição, você, claro, precisa do agente financiador, claro, do MEC. Como é que nós e os alunos não temos assento no comitê? Isso daí acho que foi amplamente debatido lá também, inclusive, né? Foi definido que nessa questão política ali da parte mais técnica ali, não haveria a possibilidade da entrada do representante nós, dos alunos, mas que sempre All participants are now muted. a possibilidade de vocês serem convidados a participar. Então a gente preferiu que ficasse, né, nesse nível, né, a Veneta recebeu um convite oficial com o nosso presidente, do Dr. Felipe, da gente participar como ouvinte, né? E essa nova configuração é que a gente também precisava do decreto para poder avançar com o FIES para esse ano, né? E essas discussões vieram à baila no Congresso, então a gente está reformulando o decreto, no sentido de ter a participação das instituições e dos estudantes, né? Então a gente tem assuntos que são específicos de governo, tem assuntos que são específicos do setor, né? Então vai ter essa participação, essa representação proporcional. Eu acho até, para ser coerente, o que acontece hoje com a CONAS e o Conselho Nacional da Educação. As instituições privadas têm assento nesses dois conselhos que tratam de políticas públicas tão ou mais importante, porque sem ela não existiria sequer algo muito mais macro, né? Até por coerência disso, faz todo sentido as instituições particulares terem um assento até para trazer realmente as grandes preocupações. E também, né, Flávio, isso é um momento inicial, né? Nada impede de mais para frente ali. Já está em curso essa operação. Boa notícia, já está em curso. O Ministério da Integração também quer participar? Precisa participar, porque ele é um grande fornecedor de funding na modalidade 2 de 3, né? E que no início não se tinha essa percepção. Então agora também vão entrar, né? nessa nova configuração, também vão participar. Bem, eu tenho uma pergunta aqui interessante, né, para você, doutor Flávio. Aqui eles querem saber como é que vocês vão garantir a eficiência que o FNDE tinha na gestão, passando isso para a mão de um agente financeiro externo. Pelo que eu entendi, esse gestor considera que o FNDE fazia a gestão com eficiência, e a grande pergunta é como transferir essa grande eficiência que era do FNDE para um outro agente. Primeiramente, a gente está lisonjeado, né? Com essa acolhida, né? Mas o FNDE está saindo de uma posição de execução para uma função mais técnica e estratégica, né? E o próprio decreto do CGFIES determinou que o FNDE vai fiscalizar o agente financeiro. Então, apesar da gente não ser mais o agente operador, nós é que ficamos com a incumbência de acompanhar a execução
do FIES junto ao agente financeiro que será contratado. O objetivo é, então, a partir da experiência que o FNDE conseguiu desenvolver nesse longo tempo, a gente conseguir cobrar que isso seja também feito pela Caixa Econômica. A Caixa Econômica, ela já foi agente operador do fundo, tem a sua expertise, né, que vai se somar com a expertise que o FNDE adquiriu nesse tempo, né. Então, está havendo uma parceria muito grande entre o FNDE e a Caixa. Toda a experiência do FNDE, forma de atendimento, forma do 0800, tudo está sendo transferido para a Caixa no sentido de aperfeiçoar o atendimento, tornar mais ágil e não sofrer solução de continuidade, né, que é o principal objetivo que a gente tem. A gente vai ter uma transição, né? Esse ano começa a Caixa Econômica com os contratos novos, só de 2018, e está previsto para 2019 a migração do que a gente trata de legado, ou seja, aquele estoque todo começa a fazer a migração para a gestão da Caixa. Mas isso tudo acompanhado tanto pelo Comitê Gestor, quanto pelo MEC e principalmente pelo FNDE como fiscalizador do serviço. Ok. O fundo garantidor é somente para o FIES 1? Correto, só para o FIES 1. Tá certo? Então, essa resposta. Até aproveitando, FIES 2 e o 3 é banco, né? Sim. Eu pergunto, os critérios de garantia serão fixados livremente? Tem algum limitador, definidor disso? Como que vai ser? Então, como é uma operação que é operada por agentes financeiros privados, né, e o risco é totalmente deles, né, então essa regra de concessão, se financia 100%, se financia menos que 100%, que tipo de garantia vai ser assumida, que tipo de prazo vão ser concedidos os financiamentos, vão ser definidos pelos agentes financeiros, né, porque todo o risco são deles, né, todo o risco é deles. O que importa dizer, inclusive, que o critério de reajuste de mensalidade não tem nada a ver com o IPCA. Não vai ser exatamente como é a Lei 9.870. Isso. Não, o privado ele repete A questão do índice. Repete a questão do Repete o seguinte, vai ter o aluno do FIES na mesma sala sendo cobrado de forma diferente. Então, na resolução do FIES privado, a gente manteve o texto da lei que fala dos preços das mensalidades. Do menor valor. Sem o 100%. Sim, 5% livre. Mas se esse é um financiamento privado, por que tem esse regramento? É porque o FIES é um só. Eu não posso ter alunos diferentes com preços diferentes. Alunos iguais com preços diferentes. No mesmo programa, na mesma política pública, com preços diferentes. Embora tem juros diferentes, né? Sim, juros diferentes. Então, ou seja, não é... Agora a gente tem provedores de forma diferente, né? Com condições diferentes de financiamento. Mas o valor cobrado O valor do aluno tem que sair dessa adesão e oferta que se encerra no dito. Bem, caso a IES saia do programa, o que é feito com o recurso que ela depositou? Essa é uma dúvida do Fernando. Ela, assim, é recorrente. Nós recebemos muitas vezes essa pergunta. Eu vou colocar o dinheiro e depois o que vai acontecer quando eu sair? Né? E eu acho que isso é uma coisa que traz insegurança, né? Então, a gente... O que vai acontecer com o nosso dinheiro, doutor Fábio? Ele vai ser bem cuidado, né? Primeiramente, né? Ele vai ser devolvido, né? Hoje fica de volta, né? Essa é a grande diferença entre o FGDUC e o FGFIES. Né? O FGDUC era um prêmio que se pagava a fundo perdido. Ele se incorporava ao fundo e virava patrimônio do fundo. Agora não. Agora, com a mudança de responsabilidade da instituição de ensino junto ao risco do contrato, ela passa a ser cotista do fundo. Né? E a grande vantagem é que ele responde só pelo risco da própria IES. Né? Então, se eventualmente essa instituição de ensino não tiver inadimplência nenhuma, risco nenhum, e se não estiver mais operando com o programa, o saldo que ela tiver no fundo é cota dela. Ela vai poder retornar. Após a criação do fundo, vão ter cotistas, então vão ter dívidas. Ela vai aplicar em dívidas. Então ela vai participar
participar da gestão e vai decidir. All participants are now muted. E ela vai opinar, inclusive, pela gestão. Como é que vai ser feito isso? Assembleias regulares? Isso. Vai ser elaborado o estatuto do fundo, né? Que ele vai ser diferente do FGDUR, prevendo essas condições, porque ele é um fundo de investimento, né? E então ela vai ter a carteira dela, que é a carteira de cotas que ela comprou, e a carteira garantida dela, né? O objetivo é que isso assegure aquelas contratações de 100 mil financiamentos por ano, né? Então, esse é o objetivo. E o que sobrar, de fato, é da mantenedora. O que sobra não é compartilhado cooperativamente, né? Porque uma mantenedora não assume risco do outro, né? Então, se esgotar o risco, se esgotar a poupança de uma mantenedora, aí sim ingressa na cota soberana da União dos 3 bilhões. Né? Não contamina o saldo acumulado por outras mantenedoras. Né? Então está sempre preservado a contribuição da mantenedora. Então o comitê gestor mesmo vai ter que fazer parte da iniciativa privada, né? Porque tem essas razões, né? Bem, por que não se definiu o percentual máximo a partir do 6º ano? Justamente porque ele depende, ele vai depender do comportamento da carteira de financiamentos de cada instituição de ensino, né? Então, aquela instituição que tiver uma carteira de estudantes que paga tudo em dia, que não tem índice de evasão, o índice dela vai ser muito baixo, né? Mas é aquilo que a gente comenta, a gente espera que ele fique nessa faixa de 20%, no máximo, né, de 20% a 25% também. Mas isso é que a partir desse período, ele passa a ser personalizado, né? É um índice totalmente personalizado, cada mantenedora vai ter o seu cálculo, né? É um cálculo que vai ser estabelecido junto ao fundo, né? Deixa eu ver se eu entendi direito aqui a pergunta desse gestor. Ele diz o seguinte: a gente tem uma parcela que é não financiada, que o aluno vai pagar diretamente no banco, e o banco faz o repasse para nós em 2 dias. Isso, com participação. E ele diz assim: o fato do agente operador vai efetivar essa geração das coisas não bancárias, esses valores vai cair sobre o custo das IES? Tá. Então, a essa pergunta, são 2 dias, o agente bancário tem que repassar a taxa paga pelo aluno da parte não financiada em 2 dias e sem ônus. Parágrafo 14 do artigo 4º. Parágrafo 14 do artigo 4º. A questão do seguro e da taxa administrativa lá, ela vai ser cobrada no mesmo boleto, mas é do banco. Exclusivamente. Então, isso que eu ia perguntar. Como além da coparticipação, tem o seguro e as despesas operacionais, o seguro já está definido qual é o valor? Ainda não. Ainda não? A estimativa é que ele seja da ordem... Quem vai pagar é o estudante, né? Não, sim. A expectativa é que ele fique entre R$ 4 e R$ 8 mensais. Né? Porque é um seguro que vai cobrir a morte e invalidez, exclusivamente. Então ele não tem benefício para a família, né? Então é só para quitar o financiamento. E o nosso índice de morte e invalidez é mínimo, né? Então a gente, até hoje, deve ter cerca de 2 mil contratos para 3 milhões. Né? Então o cálculo atuarial dele é muito baixo. Então a expectativa nossa é que ele fique nessa faixa de R$ 4 a R$ 8 mensais. Agora, como o boleto, ele vem, o valor então da coparticipação é despesa operacional mais o seguro. Correto. Então, o que acontece? No semestre, ele primeiro não tem a opção de não pagar o seguro. Correto. Mas, ao mesmo tempo, no semestre, se ele deixar de pagar uma mensalidade, não renova o FIES. Correto. É um estímulo para ele pagar. É o que ocorre hoje, né? Se ele deixar de pagar R$ 150, ele paga o financiamento dele, né? Tem um mantenedor que nos pergunta se para o FIES 2 e 3, se vocês já sabem as taxas de juros a serem aplicadas. Não, ainda não. Ainda não. Não sabemos. Bom, esse mantenedor, ele quer saber como vocês enxergam se a mensalidade, semestralidade ou anuidade
tiver um reajuste acima do IPCA? É permitido, né? É permitido. Aí vai depender da instituição no momento que ela for fazer lá a oferta dela, estipular o índice dela lá, o máximo, né, que ela colocará em cima do IPCA. Então, acho que, lógico, a gente sabe que as instituições elas têm as planilhas de custo delas, né, que elas tentam fazer as estimativas bem próximas da realidade. Dentro dessa estimativa, agora eu também teria que calcular qual seria a margem em cima do IPCA. Lembrando que aquele valor que ele colocar lá do índice de indexação lá, ele seria o valor máximo, né? Até aquele valor aí que ele poderia cobrar dentro do reajuste semestral ali. Mas nada impede dele colocar menor também, não. Tá. Oba. Bem, o que acontece com o estudante se ele desiste, perde o FIES, é transferido? O que acontece? Quando? Esse é o pior dos mundos. Tanto para a política quanto para a instituição de ensino, né? Porque a gente investiu dinheiro no estudante e não vai se formar, né? Então, ele entra na fase de amortização, né? Se ele abandonou, hoje ele já deveria iniciar a fase de amortização e a cobrança dele, né? Então ele evolui de fase, né? Ele sumiu, não, beleza, então tem que sair a carta dele para cobrar, né? Enquanto isso, é um dos agravantes de índice de impacto no percentual da FGFS, né? Então, se na fase de utilização ele se evade, ele vai ter um agravante lá, vamos dizer aqui, um índice de inadimplência para ele, né? Não pode agravar. Então é muito danoso essa situação para a gente, né? Imagina que para a IES, pior ainda, porque ela está investindo na estrutura dela na formação do estudante, né? Bem complicado. Então o objetivo nosso é que o estudante entre, tenha um apoio, conclua e pague. Esse é o ciclo desejável do programa. Para que novos possam também os novos alunos possam ter o benefício. Agora, Fábio, diante da hipótese da instituição não querer aderir ao FIES 1, ou seja, ao novo FIES, quando será aberto para o aditamento dos antigos? O aditamento, a grande carga das ofertas é sempre isso. Então, hoje, para facilitar o processo, as instituições fazerem o aditamento. Agora, não tem nenhuma relação de questão de aderir ao novo FIES o fato da gente abrir ou não o aditamento, né? Sim. É questão só puramente operacional mesmo. Então, se a instituição optar por não aderir ao novo FIES, ela vai continuar com a carteira dela, até porque a legislação prevê isso, né? Se ela for desligada pelo MEC ou se ela mesmo optar por se desligar, todos os contratos vigentes devem ser mantidos até o final, né? Então, a gente tinha expectativa, o cronograma acabou atrasando um pouco, nossa expectativa era vir dia 8, né? Mas acabou atrasando um pouco o programa. Então, a gente espera que ainda em janeiro a gente consiga abrir os aditamentos. E qual a possibilidade de vocês ampliarem mais o prazo? Prazo de adesão? Nós já fizemos essa pergunta na semana passada, na reunião com o doutor Felipe, estava o doutor Pedrosa e estava o Fernando também. O Fernando também está. Nós também fizemos essa pergunta pedido. É pequeno de adesão até agora, né? A gente, em termos de IES, a gente já tem mais de 60% que já aderiram no FIES, né? Então a gente tem dois passos. 60% de IES, né? Então, sim, não de vagas, tá? Sim, uma coisa são dois momentos. São dois momentos. Então, o momento de aderir ao FIES novo, 62% das IES já aderiram, né? Agora, dela sair daqui da adesão, vai fazer a oferta, é outro passo, né? E esse é o processo que aí está um pouco mais lento, né?
Desculpa, essa questão também de postergar ou não prazo vai depender do cenário que for identificado no dia 19, né? Tem essa questão também. O objetivo, se a gente identificar que tem problemas de tecnologia, né? Eu estou com 500 mantenedoras tentando fazer adesão e o sistema está parado. A gente sabe que já aconteceu isso no passado. Em brasileiro costuma deixar. Não, já aconteceu isso no passado, muitas vezes. Porque o problema é que as inscrições nessa fase, principalmente na primeira quinzena de janeiro, elas estão em recesso, ou muitos por força de convenção coletiva. Né? Foi um momento muito desarticulado pelo prazo que foi implantado. Né? Então, eu acho que é fundamental que as escolas tenham mais prazo até para gerir, né, essas mudanças que estão sendo propostas. Aliás, parece que o FIES escolhe o mês de janeiro. Começou em janeiro de 2015. De lá para cá, nós não tivemos mais janeiro. Por causa do FIES. Não tivemos janeiro de 2015, em 16, em 17, agora também em 18, né? Mas vamos lá. A pergunta que eu tenho aqui, a próxima, o doutor Kovac fez. E a outra é referente aos extratos que vocês também já responderam. Então, nós vamos abrir, eu acho que o Paraná podia falar, abrir para vocês, se vocês querem fazer perguntas, porque as que nós tínhamos aqui, as que foram enviadas pelo Dr. Diego e as que chegaram para nós por e-mail, já foram respondidas aqui, tanto pelo FNDE como pelo MEC. Agora nós estamos te vendo aqui, Ademar. Né? Muitas pessoas estão pedindo para voltar na questão dos contratos antigos. Sim, então um pedido aqui que nos chega via o chat é sobre as dúvidas de contratos antigos. Nós vamos pedir ao doutor Fernando e ao doutor Flávio que repitam a resposta ou prolonguem a resposta sobre contratos antigos. O que acontece, a gente até pelo trabalho que faz nas entidades, a grande preocupação das instituições é saber o que vai acontecer com o antigo. Então é importante no sentido de assegurar que os alunos vão renovar realmente esse contrato, independentemente da opção de fazer ou não pelo novo, né? Mas acho que isso que é importante reforçar. Acho que é importante colocar primeiramente que a instituição que não quiser, né, ou não tiver a intenção de aderir ao novo FIES nesse primeiro momento, não há nenhuma ação que ela necessite fazer dentro do sistema. Então, se ela optar por não aderir ao novo FIES, ela simplesmente não precisa acessar o sistema. Agora, com relação aos contratos passados, aí o Flávio acho que pode reforçar o que já foi dito. Os contratos já formalizados, até por questões jurídicas, eles podem ser alterados, né? Então, está assegurada a renovação desses contratos, né, independente da adesão ao novo FIES, né? Mas o novo FIES, ele traz benefícios para a instituição também, né? Não só para o governo, mas tanto para os estudantes quanto para as instituições de ensino, né? Então, o que tinha no velho é o FGTU, que era 6,25 da cobertura. O antigo tinha o desconto de escala de 5%, tinha o percentual de risco de 1 a 3%, e tudo isso foi substituído pela alíquota de 13%. Né? Toda essa despesa anterior ela era não retornável, e os 13% de agora, de ingresso, é retornável. Né? O risco perpétuo, né, da mantenedora em relação ao estudante, ele sempre existiu, né? Desde 99, quando foi criado o FIES, ele sempre existiu. Né? Então, a mantenedora concorria com 15 ou 30% do risco eternamente desses contratos. Né? Então, o que se buscou com o novo FIES é esse aperfeiçoamento. Né? Então, o que a gente imagina no FNDE é que a mantenedora não deve ter receio desse novo modelo. Né? O que a gente experimentou de 2010 até agora, o que a gente observa é que houve uma melhoria na qualidade dos cursos ofertados no FIES. Né? A predominância de cursos 4 é muito grande. Então, se você tem a estrutura adequada, qualidade de curso, a formação do estudante tende a ser bastante significativa.
All participants are now muted. O FIES privado, como a gente trata, ele é facultativo, né? Que é aquele que vai ser operado pelos bancos privados, né? Que tem Pravaler, tem Itaú, tem Santander, Bradesco, né? Então, esses dois modelos vão coexistir. A participação na modalidade 2 e 3 é facultativa. Então, a nossa expectativa é que a gente está aperfeiçoando o programa para melhorar para todos, né? O FIES era bom para todos e o objetivo do FIES agora é que ele continue bom para todos, né? Com o compartilhamento dos riscos, né? E uma participação maior do estudante de ter noção de que isso é um financiamento, que ele tem que retornar, que isso vai alimentar o fundo para dar continuidade, né? Então, os contratos antigos vão ser mantidos, né? Vão ser dados o curso, independente da posição da mantenedora. Mas a gente tem muita expectativa que as mantenedoras continuem parceiras com a gente nesse novo modelo. A Paloma vai ler algumas perguntas que chegaram pelo chat. Paloma. Nas modalidades 2 e 3, as mantenedoras participarão como devedoras solidárias? Depende do modelo que for o contrato que a instituição de ensino fizer com o agente financeiro, né? Então, os agentes financeiros têm seus modelos, o Pravaler compartilha risco, compartilha juros. Então, essa negociação entre o agente financeiro, o privado, e a instituição de ensino é que vai definir o grau de exposição da mantenedora, né? Se ela vai arcar com parte de juros, ou se ela vai arcar com parte do risco, ou se nada disso, né? Se todo o risco é do banco. Então, esse modelo faz mais parte dos contratos que vão ser firmados entre a mantenedora e o agente financeiro. A Daniela perguntou, tem alguma proposta de melhoramento no site do FNDE? Geralmente não é muito funcional. A melhoria... É o Brasil para a tecnologia, né? A melhoria é contínua, né? Mas a gente tem cerca de 17 mil cursos, né? 17 mil códigos de cursos distintos que são carregados a cada oferta, né? Então, a gente investe em melhorar banco de dados, em máquinas adicionais, mas é inevitável que tudo aconteça no mesmo período, né? A gente tem essas alterações desse ano que tornam o processo um pouco mais lento, por conta do aprendizado, né? Mas a gente tem acompanhado essa questão de aperfeiçoar o sistema. Para que o fluxo fique mais acelerado nesse final de prazo, né? O Bill perguntou, os contratos que foram prorrogados para início de utilização neste semestre seguirão as regras dos contratos antigos? Os contratos, eles vão o que foi assegurado para ele o direito de contratar em 2018. Só que em 2018 as regras são novas, né? Então, os contratos que vão ser firmados agora em 2018 vão seguir as regras novas, o novo formato, né? Então, os contratos que a data está prevista para o final de janeiro, eles necessariamente têm que estar adequados a essa nova legislação, né? Ou seja, precisa que a mantenedora faça adesão no FIES, precisa que ela passe pela oferta, né? Para que tenha essa nova Constituição, né? Porque em 2018 só pode contratar com financiamentos nessa nova modalidade. A FAP, Faculdade de Apucarana, quando recebemos os 13%? Assim que não tiver mais contratos garantidos, né? Que não tiver mais exposição de risco daquela mantenedora, né? Então, se ela fez o contrato, não teve nenhum impedimento, não teve nenhuma inadimplência e não tem mais nenhum contrato vigente, ela vai poder sacar o seu percentual de cotas, né?
Maria José, Unesc, Rondônia. Se a instituição optar por não aderir ao novo FIES e nosso acadêmico com o antigo FIES quer migrar para o novo FIES, como devemos proceder? As regras de migração ainda vão ser definidas, né? Provavelmente a partir do segundo semestre de 2018, né? Vai ser amplamente discutido com o setor para tratar dessa regra de transição, né? Se vai poder migrar na fase de utilização, se é só migração na fase de utilização, né? Então tem essas questões. O FIES novo tem atrativos para o estudante, né? Como vincular a sua prestação ao seu salário, né? Hoje não importa o quanto ele ganhe, o que acontece é tal dia você tem que pagar tantos reais, né? Então essa é uma das principais melhorias para o estudante, né? Então pode ser que ele se interesse também por conta disso, mas aí necessariamente é uma decisão do estudante que vai passar pelo entendimento com a instituição de ensino, né? Mas é uma regra que provavelmente em 2 de 18. Unileão Fátima, o aluno do FIES antigo tem a possibilidade de realizar a migração para o FIES novo? Tem a ver com a resposta da pergunta. Os parâmetros e condições que a gente ainda vai estabelecer provavelmente em 2 de 18, que é a questão da migração, né? Projeção. Haverá redução no percentual de risco que atualmente é de 2%? Projeção, estou até vendo você, Luiz. Você quer abrir seu microfone e falar diretamente, por favor? Oi, professor. Oi, tudo bem, Luiz? Boa tarde, seja bem-vindo, viu? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Nós não estamos te ouvindo. Você pode falar, por favor? Agora a gente está ouvindo aí. Pode falar, Luiz. Liberaram o meu telefone, o meu microfone? Está liberado. Nós estamos te ouvindo. Ok. Não, é o seguinte, o Projeção nós estamos acessando de mais ou menos 3 pontos. E essa pergunta está sendo feita lá pela mantenedora, tá? Então, eu estou aqui numa unidade, o Márcio Moraes está em outra, o Emanuel está em outra e a mantenedora está em outra. Então, por isso é que eles devem ter o áudio também, é só liberar o áudio para eles. O nome é Projeção. Tá. Pode, enquanto a Paloma vai liberar, o doutor Flávio vai fazer a ponderação. Luiz, o percentual de risco é estabelecido em função daqueles índices de liquidez que a gente extrai do balanço patrimonial. Então, a gente tem as regras lá na portaria 1, se não me engano, artigo 15 ou 16. Então, lá tem os índices de liquidez. Se todo for acima de 1, o percentual é 1. Então, esse percentual de 1, 2 ou 3, ele varia a cada ano de acordo com os indicadores do balanço patrimonial da entidade mantenedora, né? Então, ele se aplica exclusivamente para os contratos até 2 de 17. Os contratos a partir de 1 de 18 não terão incidência desse percentual de risco. Por quê? Porque 100% dos contratos são garantidos pelo fundo garantidor, né? Então, no modelo anterior, você tinha esse percentual de risco que complementava o FGDUC, né? Como agora o fundo garantidor cobre 100%, para os novos contratos, esse percentual vai desaparecer. Então ele só permanece para os antigos? Correto. Os novos, então, não tem mais esse percentual? Não tem. Ok. Você acha, Luiz, que a tua mantenedora resolveu com a tua mantenedora? Eu vou verificar, só um minutinho. Pois não. Eu não estou com ela aqui na tela, que a minha tela não cabe em todos. Então eu não estou enxergando. Estou enxergando você aqui no DF, mas não estou enxergando a tua mantenedora. Oi, Ademar. Nós temos uma pergunta aqui enquanto você está localizando aí. O Douglas tem uma pergunta. Pois não. Então vamos lá. Professor, desculpe, eu não consigo gravar seu nome. O senhor poderia me dizer? Flávio. Esse aqui? Isso. Eu faço. Professor Flávio, por gentileza.
Primeiro, parabenizar por todas as suas explicações, mas eu tenho uma pergunta que, por exemplo, para todas as instituições de cunho privado, é importantíssimo a gente saber, e eu gostaria de utilizar um exemplo do ano de 2018. Vamos supor, antes de eu fazer a adesão ao novo FIES, eu preciso compreender como financeiramente e economicamente a minha instituição e as instituições que estão aqui, elas serão sustentáveis mais ou menos com esse FIES. Correto? Então, a partir daí, eu quero fazer a minha pergunta. Em que momento, a partir daquilo que é feita a adesão, eu vou ter que fazer os acortes, se no número de vagas ou no número de alunos, e em que momento eu terei a reciprocidade daquilo que são os pagamentos do FIES para a instituição. Eu tenho um fluxo de caixa, eu tenho um orçamento anual, eu tenho um orçamento para mais 3 anos, eu tenho um PDI que eu tenho que prometer uma série de coisas, e gostaria de entender para essa comunidade toda se devo ou não devo aderir ao novo FIES, se ele vale mais a pena do que este ou do que o outro. Consegue me responder? Justa, né? Obrigada, Douglas. A gente, em termos operacionais, a gente não vai ter alterações significativas no procedimento mensal do novo FIES. Então, ele no FIES 1, o FIES público, ele vai seguir exatamente como é hoje. Né? Após a contratação, a gente começa a fazer os repasses, e dos repasses é que sairão os aportes. Né? Então, hoje, quando a gente faz o repasse mensal para você, a gente retém os 6% do FGDUC, encaminha para o FGDUC, retém os 2%, paga os agentes financeiros e retém o risco de 1, 2 ou 3% e conserva lá no FNDE em títulos. Né? E então assegura o fluxo mensal de pagamentos. O fluxo mensal de pagamentos está assegurado porque o orçamento foi aprovado e foi entregue para o FNDE exatamente o que foi solicitado. Né? Então, para assegurar as 100 mil vagas que estão previstas para esse ano, o orçamento é suficiente. Então, quanto ao fluxo de entradas do FIES da modalidade 1, ele está totalmente assegurado. Então, ele segue esse fluxo normal. Você não tem aportes extraordinários no FG-FIES, né? Ele segue o mesmo fluxo da FGDUC. Né? A expectativa com os 3 bilhões que serão aportados pelo governo, ele está assegurando as 100 mil vagas anuais. Né? Ou seja, então, nos próximos 5 anos, a gente tem um fluxo de 100 mil vagas. O CGFIES vai publicar todo ano a projeção de vagas para os 3 anos seguintes. Né? Então, isso dá uma certa previsibilidade para a instituição. A forma de seleção dos estudantes, seleção das vagas e dos estudantes, elas continuam como é o modelo atual. Né? Em termos de prioridade para cursos de nota mais alta, questão de demanda de oferta, estímulo a áreas de DH mais baixos. Né? Então, esses critérios mais essenciais, eles continuam iguais. Né? Então, as vagas que vão ser colocadas à disposição dos estudantes, elas seguem mais ou menos essa mesma lógica dos anos anteriores. Né? A gente entende que o FIES 2 e 3, ele traz um novo mercado para as instituições de ensino. Né? Que hoje, o financiamento privado ele é muito restrito na nossa visão. Né? Então, a gente tem poucos players no mercado que financiam os estudantes de maneira privada. Então, o que o novo FIES traz, ele traz recursos para essas entidades financiarem. Né? Então, a expectativa é que a gente, ao longo de 2018, consiga colocar mais de 200 mil vagas no FIES privado. Né? Ou seja, se em 2017 a gente ofertou um pouco mais de 200 mil vagas, a gente está indicando um aumento de 50% em termos de vagas para financiamento. Né? Então, se a gente conseguir seguir com essa estratégia,
a gente consegue assegurar uma estabilidade na quantidade de contratos que serão firmados todo ano. À medida que o contexto vai evoluindo, né, a gente pode ser que novos bancos se interessem pelo produto e comecem a lançar linhas próprias também, né? Então, a nossa expectativa é que esse mercado privado também se desenvolva junto com o FIES, né? E para que tudo isso aconteça, a gente tem o estudante como foco da política e a instituição de ensino como um baluarte aí da sustentação do programa, né? Não sei se isso te anima ou te desanima para esses três, mas a gente conta isso. Lembrando que a gente aumentou me causa um certo receio nessas questões todas, porque a gente consegue compreender e fazer uma leitura de cenário que nem sempre é tudo exatamente como a gente planeja ou faz, ele vai acontecer. Então, eu gostaria de reiterar, os pagamentos daquilo que seria a antiga recompra, né? Se recompravam os créditos, elas continuarão no mesmo formato. O que ocorre é que também houve um aumento naquilo que seria esses aportes. Essa diferença e as responsabilidades de nós temos que comparecer como devedor solidário junto ao aluno é uma divisão que eu entendo, num determinado instante, um pouco injusta para aquilo que é a instituição privada. Se fôssemos uma economia mista, que o governo também fizesse os investimentos dentro das nossas instituições, eu poderia dizer assim, olha, estou feliz em fazer esse novo FIES. Mas nesse instante me causa um pouquinho de receio nessas questões. Existem condições dentro da do próprio documento que foi escrito agora em dezembro, que pode, até numa determinada condição, você ter multa, você ter uma série de outras coisas que eu não sei de onde adviria tudo isso. Consegue me dizer de onde ele vem e que por motivo poderia ser multado ou ser responsabilizado a instituição a ponto de ser descredenciado do FIES? Em termos de custo, o cronograma de recompra a gente já até divulgou para 2018, né? Então ele segue o mesmo fluxo então mensalmente o objetivo a lei já define que tem que ser a cada quadrimestre pelo menos, né? Mas o cronograma já indicou que ela é mensal, né? O custo de entrada, a gente vê muito equilíbrio, sabe? Porque você pagava 6% do FGEDUC, dava 5% de desconto de escala e de 1 a 3% de risco, dá quase 13%, né? E é 13% a fundo perdido. O que acontece agora é que você está pagando inicialmente esses 13%, mas é retornável, né? Então, o custo inicial de saída de um ingresso no outro, num primeiro momento, ele é proporcional. A questão de multas e penalidades, né, não é específica do novo FIES, né? Já é um processo que foi introduzido lá pela MP 741, se eu não me engano, em 2016, e não que a gente queira usar essa ferramenta, né? E nem excluir mantenedoras, né? Mas é importante que a gente tenha esses instrumentos, né? Para que tenha o compromisso de cumprimento da legislação e do teor de adesão, né? Então, a gente vê muito equilíbrio entre os dois modelos de FIES e também a mantenedora já corria esse risco, né? Do mínimo de 15% do risco do estudante até o final do pagamento dele, né? Que são aqueles títulos que a gente fica retido. Esses títulos que ficam retidos conosco também serão da mantenedora. Se não tiver mais risco envolvido, esses títulos serão devolvidos, né? Então, existe muita semelhança entre os dois modelos, né? Então, não é que a gente virou totalmente a mesa em termos de risco, né? Houve esse compartilhamento, o governo vai colocar 3 bilhões no fundo, né? Ou seja, então, a parte de compartilhar o risco, ele já está com uns 3 bilhões, né? E o governo também está suportando o FIES antigo.
né? Que o objetivo é manter todos esses estudantes no ensino. Mas, eu vou fazer uma última pergunta e agradeço a minha participação. Quem está falando aqui é o Douglas? Isso. Ah, tá. Então, eu quero fazer uma última pergunta e agradecer a minha participação aqui. Se o professor Ademar quiser também fazer alguma pergunta, ele fica à vontade. A questão daquilo que são a questão dos alunos que não são pagantes é o nosso risco. É o risco de nós termos que pagar aquilo que o aluno não pagou. De alguma forma, a gente tem que trabalhar com essa divisão de risco. É isso, professor? E vai ser descontado das nossas cotas. Douglas, a tua pergunta é... Douglas, por favor, a tua pergunta é se o aluno fica inadimplente, se essa inadimplência fica para as IES, é isso? Isso, ele diz isso, ele é caro. Isso está certo. A mantenedora vai arcar com aquilo que o aluno não honrou. Certo? Como é que vai ser esse controle, essa transparência, se o aluno pagou ou não pagou, o agente financeiro, já existe algum sistema preparado para isso tudo? Justo. Pronto não tem, né? Porque, em teoria, a gente vai precisar disso em 2 de 18, mas a Caixa Econômica está trabalhando para desenvolver isso, né? Aqueles que são do FIES mais antigo, de quando era com a Caixa, vão se lembrar que ela já tinha esse extrato de estudante lá. Então, ela mostrava mensalmente a evolução do risco da mantenedora. Né? O contrato X já está com 15 dias de atraso, o contrato Y está com 90. E vai fazendo aquele provisionamento. Né? Mas o extrato novo, ele vai dizer, olha, o contrato do Flávio já deu 360 dias de inadimplente na fase de amortização e ele tem que ser liquidado. Né? Porque a gente tem vários mitigadores de inadimplência, né? Como o pagamento pela folha, a cobrança, o registro em cadastro de negativação. Então, a expectativa é que a gente tenha esses mecanismos que estimulem o estudante a efetuar os pagamentos. Então, somente quando na fase de amortização ele tiver um atraso superior a 1 ano, é que a gente vai acionar o fundo garantidor. O fundo garantidor, num primeiro momento, Gilson, essa inadimplência do Flávio vai onerar o seu índice. Né? Mas não quer dizer que você está desembolsando o contrato dele inteiro. Quem está desembolsando é o fundo nesse momento. Né? E o fundo vai se arvorar no direito de cobrar do estudante. Não quer dizer que é um fundo perdido também para o fundo garantidor. Então, o fundo garantidor ele vai atrás do Flávio. Se ele conseguir recuperar, recupera para você que era dono das cotas. Né? Então, não quer dizer que o estudante ficou totalmente livre daquela dívida. Né? Então, ele vai se contrabalanceando e pode ser que o estudante honrado venha a voltar para a normalidade. Obrigada, Douglas. Paloma, tem mais alguma aqui? Termo de adesão nas modalidades 2 e 3, caso a mantenedora não concorde com as condições impostas pelo agente financeiro, visto que iremos realizar a adesão até o dia 19/1 e a contratação com o banco se dará até 6/2. Bom, posso aproveitar, então dar um descanso aqui para o Flávio, que eu acho que já falou bastante. Com relação a essa questão da contratação com os bancos, os FIES, o PFIES, né, que são as modalidades 2 e 3, no primeiro momento a instituição ela pode, né, participar ou não da modalidade, ela pode indicar que ela tem vontade de participar e que irá apresentar os contratos lá na frente, e se porventura lá na frente ela não concordar com as condições ou não conseguir fechar esse acordo com os bancos, a gente vai possibilitar a não oferta realmente de vagas para ele, tá? Tem essa possibilidade sim. A Suzana perguntou, a Caixa vai negativar? Já é previsto hoje no contrato com os agentes financeiros que com 60 dias de atraso ele já efetua a negativação no SPC ou Serasa.
Então isso já existe no FIES atual e vai continuar no FIES novo, né? Que é uma das medidas que a gente entende que são mitigadoras de inadimplência, porque afeta compra nas Casas Bahia, crédito em banco, então são instrumentos mitigadores que a gente vai manter. A Suzana falou, o CGFIES ou o MEC tem mantido contato com a Caixa? Não temos informação alguma de como será o fluxo operacional e pouco tempo para nos adaptar. Já procuramos a Caixa e não sabem nos informar nada. A Caixa está permanentemente em contato com a FNDE, né? Agora, a gente tem vamos dizer que a Caixa tem vários papéis dentro do novo FIES, né? Ela tem um papel de gestora de fundos garantidores, né? Ela tem um papel de agente operador do fundo novo e tem um papel de agente financeiro, né? Então ela condensa esses 3 papéis, né? Então ela vem participando ativamente dessas conversas desde lá da medida provisória ainda, né? Então ela já está desenvolvendo sistemas e já está desenvolvendo um plano de comunicação, está desenvolvendo toda a metodologia para acessar as entidades mantenedoras, né? Então a Caixa não vai entrar no FIES 2 nesse momento, no FIES privado, só em 2018. Então ela está ativamente participando da estruturação do novo FIES, tanto que agora em fevereiro já começam as inscrições. Então, quanto a esse cronograma, ele está sendo seguido conforme o planejado, né? É natural que a gente tenha desinformações em alguns pontos, né? Mas tudo isso vai ser tratado pelo plano de comunicação que a Caixa já até nos apresentou uma modelagem, né? Tanto para a instituição de ensino, quanto para estudantes, quanto para a sociedade em geral, né? Então, nos momentos adequados, tudo isso vai estar muito transparente para as agências da Caixa, principalmente. Então, vamos ver mais uma pergunta, a última aqui pela Paloma, e depois nós vamos tentar responder as que chegaram por WhatsApp. Agora a gente tem vários canais aqui, a gente não está por dúvida, né? Ou contra a gente, né? Então, última pergunta aí do chat, e depois a gente passa rapidinho, se você puder fazer um apanhado aí na resposta, né? Antes de passar a palavra para o professor Ademar. O Projeção perguntou: haverá mudanças para a inscrição dos alunos? Aquele discente que não comprovar o rendimento financeiro tem a opção de reabrir a inscrição. Aquele docente, né, que ele quer dizer, que não comprovar o rendimento financeiro terá a opção de reabrir a inscrição e corrigir os valores? Operacionalmente, Luiz, ele continua da mesma forma que é hoje, né? Então ele vai entrar lá, vai ser selecionado, ele vai acrescentar informações de grupo familiar, escolher a agência do banco, tudo isso continua normal. Vai para a CPCA, se a CPCA encontrar alguma inconsistência nas informações, pode reabrir para ele complementar. Lembrando que ele tem que fazer isso dentro daquele prazo regulamentar de 10 dias. Então essa parte operacional ela não tem muita alteração significativa, não. Bom, vamos passar para o doutor Fernando. Ele tem aqui mais 4 dúvidas que chegaram pelo WhatsApp e ele vai compilar, até porque algumas parcialmente já foram respondidas. Ele questiona aqui a questão do artigo 3, parágrafo 4º da resolução 7, tendo em vista que os agentes financeiros operadores poderão estabelecer os valores máximos e mínimos de financiamento, caso não seja possível a cobertura total da semestralidade contratada academicamente pelos estudantes, observando que alguns IES trabalham com o sistema de grade curricular flexível, não obrigando o curso regular da grade fechada e assim possibilitando que os estudantes incluam disciplinas além do que está previsto nos respectivos fluxogramas dos alunos, gerando assim valores excedentes a serem pagos com recursos próprios dos estudantes. Como serão cobrados esses valores excedentes? A IES poderá cobrar esses valores? Ou será o agente financeiro operador que realizará a cobrança também através de boleto único e repassará a IES? Bom, no caso do público, salvo o melhor juízo, né? A gente tem ainda alguns limites dentro da semestralidade que podem ser aumentados ou diminuídos. Não precisa ser obrigatoriamente a grade cheia que está lá.
Por exemplo, se o aluno quiser antecipar alguma disciplina, ou então ele não vai dar conta de cursar todas as disciplinas previstas para aquele semestre, ele pode fazer essa majoração ou minoração, né, assim dizer, da grade dele ali. E isso está previsto, está abarcado ali, não teria problema não. Mas a cobrança ela continua sendo pelo agente operador financeiro, né, operador financeiro. Essa questão ela não mudaria, seria via mesmo boleto único também. A não ser em casos que eu acredito que daí superem os limites. Eu não sei se o sistema permite, né? Eu acredito que não permite, então não teria o caso, de repente, dele superar e teria que ser cobrado aí um excedente através do aluno. Eu acho que basicamente foi respondido. Os inscritos para o processo seletivo do FIES referente ao semestre de 2017-2, que tiveram suas inscrições prorrogadas para 2018-1, em função do calendário acadêmico não possibilitar mais a efetivação de matrículas, terão seus contratos vinculados à nova regra do FIES 2018 ou vigorarão sobre as regras vigentes da modalidade atual para o qual participaram de fato do processo seletivo? Bom, a gente chama isso de postergação, né? Que são os contratos que acabam sendo postergados devido já ao estudante, no momento que ele iria fazer a adesão, iria contratar, já teria passado aquela questão dos 75% de aproveitamento acadêmico. Nesse caso, os estudantes que foram postergados agora para 2018-1, eles já entram na nova regra, na contratação da nova regra do modelo novo. Para as IES que não tiverem adesão ao modelo novo, não terá como ser feitos esses contratos. Temos mais uma pergunta aqui. A questão é se o estudante não efetuar o pagamento, se vai haver o repasse dessa parte do recurso próprio para a mantenedora, né? E o percentual cobrado pelos atrasos em cada IES. Como a gente não tem, quando a gente não tem condições de particularizar os índices de correção por atraso, vai haver uma definição tácita, vai ser 1% de multa e tantos por cento de correção por atraso, né? Então vai ser um padrão único. Mas o agente financeiro, ele não tem obrigação de manter o fluxo se o estudante não pagar. Então ele só repassa aquilo que ele arrecada, né? Porque ele não tem o risco dessa operação, né? Ele assumiu o compromisso de cobrar, né? Mas não de efetuar os repasses da parte do recurso próprio sem que o estudante tenha pago, né? Então, só haverá repasse da coparticipação se o estudante efetivamente pagar. E a última agora é com o Dr. Fernando. Vamos lá. Aqui ele fala com relação a aluno vem a óbito e tem aditamentos de renovação pendentes a serem realizados. O seguro prestamista cobrirá esses valores referentes às semestralidades utilizadas e ainda pendentes de aditamento? Tem? Não. Não. Por quê? Né? Vamos dizer que houve um impedimento lá para que o estudante efetuasse seu aditamento lá no passado, né? Não tem como a gente justificar a gente fazer um aditamento agora se o estudante já é falecido, né? Isso é um motivo de auditoria pela CGU que ela faz esses cruzamentos, né? Inclusive em auditorias passadas ela identificou 1 ou 2 aditamentos de estudantes já falecidos, né? Então o seguro que hoje existe, né? O seguro que hoje existe o governo absorve prejuízo e pronto, né? Mas ele absorve o prejuízo daquilo que já está lançado no contrato até a data do falecimento, né? Então, infelizmente, se isso aconteceu em algum caso, de fato a gente não tem como superar esse impasse, né? E acho que a última aqui, que ele fala aqui da Lei 13.530, artigo 4º, sobre o risco após o pagamento. Sobre o risco. Após o pagamento pelo aluno inadimplente, esse valor do risco é recalculado? Eu acredito que sim, né? Para a próxima. Sim, porque ele não vai ser assim todo mês um índice, né? Ele vai ser um índice definido, índice passado para definir o próximo semestre. Né? Então, tudo que aconteceu no primeiro semestre afeta o segundo semestre. Então, isso vai constituir um parâmetro
da fórmula que vai ser usada no próximo semestre. Inclusive, né, Flávio, uma das coisas que a gente até já comentou lá é que, por exemplo, à medida que vão entrando novos estudantes, pode ser que o índice lá da instituição diminua, né? Porque está entrando pessoas que ainda não são inadimplentes, não têm inadimplência, vai fazer com que o índice da instituição diminua com relação a isso. Eu acho que era isso. A outra aqui fala dos 2%, da taxa dos 2%, acho que já foi amplamente colocada aqui. É isso. Obrigada. É isso. Sinep Ceará, a última pergunta com vocês, porque eu não ia poder deixar o Ceará de fora, né? A gente concorda aqui, todo mundo, que não dá para deixar o Sinep Ceará de fora. Vamos lá. Ligar o microfone deles. Por favor, Sinep Ceará, liga o seu microfone. Nós não estamos te ouvindo. Liga o microfone, que você está ligado aqui, mas nós não estamos te ouvindo. O microfone de vocês aí no Sinep Ceará está bloqueado. Desbloqueia para a gente ouvir. Ele fez por escrito. Tudo bem, vamos ler. A Paloma vai ler que ela enxerga melhor. A IES poderá negativar o estudante inadimplente uma vez que a cobrança cabe ao agente financeiro? O pressuposto é que se trata da parte da coparticipação, né? A gente não vê obstáculo para que a IES também adote medidas para efetuar a cobrança. O que ela não pode é receber diretamente, né? Necessariamente o recurso tem que passar pelo agente financeiro, porque senão ele vai ficar como inadimplente lá no agente financeiro e vai ficar elevando a pontuação da IES como inadimplente, né? Então, mesmo que a gestão de ensino faça ações junto ao estudante, essas ações têm que ser no caminho de que ele tem que recolher o boleto único lá no agente financeiro, para que cesse esse cálculo de inadimplência lá, né? Mas todas as ações, exceto bater no estudante, né, podem ser feitas. Ele ficou da vontade, viu, doutor Marco? Ele escreveu assim, doutor Flávio, me refiro à parte não financiada. Isso, exatamente, a coparticipação. Bem, eu quero aqui mais uma vez, doutor Ives, Fernando, Flávio, agradecer a presença de vocês, meninas, né, que a gente nem apresentou, mas vocês podem vir aqui, por favor, o pessoal de vocês. Nós temos aqui duas mulheres, mas como todas as mulheres, a gente fica assim muito tímida, né? Essa é a Ivonete e a Nilleia, entende? Elas fizeram também parte aqui do conjunto de pessoas para nos ajudar. Obrigada, viu? Obrigada. Quero agradecer também a vocês que participaram conosco aqui no presencial, que nos enviaram as perguntas antecipadamente, participaram do chat, via WhatsApp. A gente espera ter ajudado vocês a tomarem a decisão correta para as IES de vocês. Eu passo a palavra agora ao professor Ademar, nosso presidente, que está lá no Sinep Paraná. Por favor, precisa ligar o microfone também, viu, Ademar? Liga seu microfone aí. Obrigada. O Márcio que está aí? Márcio, liga o microfone. Oi, Esther, Cristi, tudo bem? Nós não estamos ouvindo você, Ademar. Eu acho que o nosso está desligado lá. Não, eu já desbloqueei deles aí quando está cortadinho. Ainda está bloqueado. Ele tem que falar. Oi, Cris. Oi, Diego. Diego saiu das férias para estar aqui, viu? O Diego estava de férias, veio lá da praia para participar aqui. Obrigada, viu, Diego? Vou ver se a gente ouve vocês agora. É eles que têm que desbloquear. Claro. Eu já desbloqueei a Cris. Márcio, você tem que desbloquear aí o microfone, por favor. Esse braço aí é do Márcio. Foi. Não, foi não. Ô, Cris! Cris, faz assim, ó, pra gente ver você. Agora. Agora sim, agora foi. Olha lá, a Cris é a presidente do sindicato lá do Paraná. Não estamos te ouvindo, Ademar. Não estamos te ouvindo. Ele vai fazer por sinal. Estou dizendo que a gente ainda não entende Libras, ok? Na próxima a gente vai fazer por Libras. Sensibilidade. É. Não conseguiu?
Pois é, mas o outro professor lá conseguiu falar. O Douglas falou. A gente só tira um cadeadinho, eles que tem que... Aqui aparece um cadeado, o Diego, dizendo que são vocês que têm que desbloquear o microfone aí. Porque aqui está desbloqueado. Você tem certeza, né, Paulo? Tenho, absoluta. Desbloqueia todos, vamos ver o que dá. All participants are now unmuted. Tá dando ali que o microfone está desligado. Não, você não. Não, aumenta isso, senão você vai escutar. All participants are now muted. Pronto, aqui está desbloqueado, né? Aqui está desbloqueado. Ademar, acho que tem que ser com vocês aí. Porque aqui... Deixa eu ver se eu consigo colocar o Ademar aqui, né? Eu acho que ele vai entrar novamente, porque ele saiu daqui. Oi, Ademar. Agora está desbloqueado. Ó. Não, agora sim desbloqueou. Agora desbloqueou. Vamos ver se conseguimos. Não, deu. Voltou. Você está no ar agora. Pode falar. Deixa eu ver. Você pode falar? Que acho que não tem ninguém falando. Não está ouvindo aí. Aqui não é o problema aí. Não. É porque. Tem que ativar nós aí, o moderador tem que ativar, ele ativa. Mas já está ativado, Ademar. Nós estamos vendo que todo mundo aqui está vendo. Aparece aqui para nós quando você ativa aí. Aparece aqui ativado o seu áudio. Não apareceu para nós. Então, só que aqui, Ademar, nós estamos todos enxergando que você está ativado. Agora desativou. Agora desativou de novo. Vamos ver se a gente ativa ele aqui, ó. Alcinep Paraná, desativamos, ativamos. Tenta aí, porque aqui está ativado. Nós estamos vendo aqui. Alô, tá ouvindo agora? Não. Amado, eu acho que você tem que... Você quando vê a voz aí, com o pessoal dos outros não vão ouvir, né? Estão ouvindo, sim. Está todo mundo ouvindo. Vocês estão ouvindo o Ademar? Sim, estão ouvindo. Olha lá, estão me fazendo assim. Então vamos fazer assim, eu vivo a voz para a gente poder encerrar, né? Vamos lá. Quero agradecer, né, a presença do representante do REC, o pessoal que está depois nos receberam no REC na semana passada, para que a gente pudesse conversar sobre a necessidade da escola particular. Acho que, como esclarecimento, a conferência foi muito interessante. A gente, como vocês puderam observar, nós tivemos aí gente do Brasil todo, faltou porta, faltou espaço na nossa videoconferência, né, para todo mundo. Inclusive nós aqui acabamos ficando de fora, aqui em Paraná por um bom tempo, né? Mas eu queria agradecer que o pessoal do Paraná aqui, se dispôs a vir aqui, como foi gravado, o Diego vai fazer fazer um resumo assim, das respostas, que eu acho que vai facilitar para que os gestores possam entender um pouco melhor, porque senão vai ficar 2 horas ouvindo, a gente vai ter microfone a fazer, quando você vai terminar isso. Segunda-feira, vai disponibilizar isso para nós divulgar todo mundo, né? Então não é segunda, cara. Bora. Só lembrando que o prazo é até dia 19, sexta-feira. Não, mas eu vou deixar até amanhã, então. Amanhã cedo já vai disponibilizar o áudio, né? E até amanhã tarde eu vou ter divulgar, então, esse resumo. Né? Muito obrigado a todos que vocês puderam, a representante do MEC, a Madre, o professor Raul do Celular, que também teve um pouco aí com a gente, acabou me dizendo que ele tinha que sair correndo por conta do voo, né? Então, parabéns a todos aí mais uma vez, estamos fazendo trabalho. Parabéns, obrigado também. Oi. Muito obrigado pela força. Obrigada, Ademar. Um abraço a todos vocês. Foi bom ver a FENEP interligada aí. Nós tivemos 15 estados presentes, 87 IES, e temos 43 que não conseguiram acesso por falta de porta.
Então, da próxima vez, a gente precisa encontrar uma tecnologia maior, né? Obrigada a cada um de vocês, um bom descanso e espero que a gente tenha contribuído e que todo mundo possa continuar participando do programa como fizemos até hoje. Muito obrigada, viu? Palma daí. Você nos desliga, por favor. Fecha aquele.